No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, esta semana nós celebramos uma das festas que devem ser mais caras ao coração católico, que é a festa de Nossa Senhora do Carmo. Por esta razão, nós vamos a falar hoje um pouquinho desta devoção e vamos tentar também de dizer pelo menos alguma coisa em relação com o Evangelho de hoje também. Bem, esta devoção nasce no meio de uma ordem religiosa, a devoção ao Santo Escapulário, a Nossa Senhora do Carmo, no meio de uma ordem religiosa que é a ordem religiosa, em efeito, mais antiga do mundo, porque esta ordem ela existia já no Antigo Testamento. Começou, de fato, com o profeta Elias, dos mais grandes homens de Deus no Antigo Testamento, dos mais grandes profetas. Sua vida e a vida de seu discípulo Eliseu está cheia de grandes milagres. E Elias, o profeta, aparece como aparecem todos os profetas no Antigo Testamento, muitas vezes por la infidelidade do povo judeu, o povo que era o povo elegido por Deus para fazer nascer su Messias de ele. E então, nesta época, como repito, sucedía frecuentemente, o povo judeu estaba adorando ídolos, no caso o ídolo Baal, e Deus envía este profeta o contacto con outros povos pagãos, fazia que muitas vezes os judeus também adoraban ídolos como eles. O profeta de Deus viene a advertir os castigos de Deus para os infiéis e ele dice que durante certo número de anos Deus va a enviar no sé si exactamente es esa palabra en portugués, pero fala de sequía. No va a llover, no va a ter chuva durante una certa cantidad de años. Y ese será el castigo que Deus va a enviar ao povo judeo. Al final, luego de este tiempo, o profeta tenía dito ao rei, luego de este tiempo, o profeta ve no horizonte una nube do tamanho da mão do homem, uma nubecinha que começa a se fazer mais e mais grande à medida que começa a subir no céu, até que cubre todo o céu e volta a chuva sobre o povo de Israel. Ese es un fato importante nesta devoção de Nossa Senhora do Carmo. Este profeta também para mostrar, para dar uma lição ao povo judeu, ele sobre o Monte Carmelo, donde ele gostava de vir a rezar, lança um desafio, reúne ao povo e lança um desafio aos sacerdotes do falso Deus Baal sobre o Monte Carmelo. Vamos a fazer um fogo, vamos a trazer madeira e de fato o fogo não será feito por nós. Vamos a colocar a madeira como para un sacrificio e vamos a cada a rezar, cada a seu Deus, para
que envie fogo do céu e consuma, queime todo aquele sacrifício. E o Deus que vai fazer isso será considerado para sempre como o verdadeiro Deus. É de fato uma espécie de anti-congreso de Asís, isso. Anti-congreso de Asís, podemos dizer. Cada uno rezaba a seu Deus, pero Elías mostrou qual é o Deus verdadeiro. E ele se burlava mesmo dos profetas de Baal, dizendo, recem mais forte, parece que seu Deus está dormindo. E logo de isso, o profeta, nada sucedió con o fogo, no apareció ningún fogo, o profeta logo de isso se pone a rezar e o fogo descende, baixa do céu e consume completamente o sacrificio. En ese momento o povo dice, o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E o profeta Elías ordena nesse momento, de fato, matar com uma faca a todos os falsos profetas de Baal, que eram como 200 profetas en ese momento. Y este suceso, este fato, es también, lo podemos colocar en relación también con este asunto, este tema de que se está falando últimamente muito, aquel novo motu proprio de Francisco con estas medidas que restringen, entre aspas, a celebración da misa tradicional. Porque fala un pouco de entre aspas y ¿por qué? Porque con efecto esta misa tradicional que estaba prevista no motu proprio de João Paulo II primeiro, o indulto de João Paulo II, depois do Bento XVI, esta misa es una burla, esta misa que está permitida, ese permiso es como una burla, de fato un sacrilegio contra a verdadeira misa tradicional, que es posta, ni siquiera es posta ao mismo nivel da misa nova, ya eso está muy mal, por supuesto, mas es posta por debaixo da misa nova, a misa tradicional. Rito extraordinario se llama a la misa tradicional, el rito ordinario a la misa nova. Que blasfemia hizo. Y além de eso, misturada con Vaticano II, porque todos los que celebran tienen que aceptar Vaticano II en la validad de la licitud de la misa nova, y también misturada también con los falsos ritos también que ven de Vaticano II, los ritos novos de ordenación que hacen que esas misas ni siquiera muchas veces, o para no decir siempre, podemos decir siempre, son inválidas de fato. Entonces eso que muchos fiéis llaman algo bom, una gran cosa, y una cosa que Francisco parece que no va a permitir más, no era una gran cosa, era terrible de fato, para Deus primero, para a Igreja y para as almas. Y ten relación con esto también, porque vocês ven como o profeta Elías no dejaba lugar para o erro, ao punto de condenar a la morte a los falsos profetas. Então, en nossa época liberal, esto es un escándalo, ¿no? Pero es así. Entonces, ese era o profeta Elías. De fato, era tanto
era tanto ese celo por a verdade que dio esta orden para terminar con os falsos profetas. E mais tarde, a orden de Nossa Senhora do Carmo vai ter, como tem agora, em su escudo, a mano do profeta que tem a espada de que caem gotas de sangue dos falsos profetas de Baal. Acima del escudo carmelitano tenemos esta mano con la espada con sangue dos falsos profetas. Estas son un poco las características de este profeta que vio en esa nubecina un anuncio da Inmaculada Concepción, que esa nubecina que sale do mar amargo sin se contaminar con la amargura do mar. Aí o profeta le foi anunciado essa futura mãe do Messias, e ele começou a dar culto à futura mãe do Messias sobre o Monte Carmelo. Depois do profeta Elias, que vocês sabem que foi levado em um carro, em uma carroça, em um carro de fogo, ao céu, ou foi levado por Deus em todo caso, depois de isso, os sucessores de Elias começou a formar-se uma pequena comunidade sobre o Monte Carmelo, eremitas que veniam a continuar a vida do profeta Elias. De fato, a cova do profeta Elias está aí sobre o Monte Carmelo, e continuar esta tradição de honrar, de venerar a la futura mãe do Messias sobre o Monte Carmelo. Quando Nosso Senhor chegou, os discípulos de Elías, que estavam vivendo sempre no Monte Carmelo, e de tanto em tanto decían, se van a convertir, van a abrazar o cristianismo, e con o tempo eso va a dar lugar a la que conocemos agora como a Orden de Nossa Senhora do Carmo. Orden de Nossa Senhora do Carmo, e vou terminando con eso, que ten dois fatos importantes, que son los dois fatos importantes para a devoção de Nossa Senhora do Carmo e do Santo Escapulario. O primer fato era que, como esta orden era una orden mendicante, es decir, que vivía de la pobreza, vivía en pobreza, pobremente, no dependía, no recibía, vamos a decir, un dinero de manera administrativa, vamos a decir, entonces era combatida por a parte do clero que no gustaba de esta pobreza, vamos a decir. Entonces, lo que aconteció es que esta orden estaba a punto de sumir, estaba a punto de desaparecer cuando Nossa Senhora intervino y apareció a San Simão Stock. Y ella apareció vestida con o Santo Escapulario y falando, este será un privilegio para você y para todos os carmelitas. Quien utilizar este escapulario que eu tenho colocado aquí, porque Nossa Senhora estaba vestida con o Santo Escapulario, quien utilizar este escapulario no padecerá do fogo do inferno. Esa es a primera promesa. Por supuesto, prometió que la Orden do Carmo iba a continuar e mesmo iba a durar até o fin do mundo. Esa es la primera promesa para los que leven o Santo Escapulario. La outra promesa foi feita ao Papa João XXII, quando Nossa Senhora apareceu e falou para ele do privilégio sabatino, do privilégio dos sábados. Os cristãos que moram piadosamente con o Santo Escapulario van para o purgatorio, eu vou venir a buscar, a procurar o sábado seguinte a sua morte e vou-los levar
ao Monte Santo da vida eterna, falou Nossa Senhora. Esse é o privilégio dos sábados, outro privilégio do gran privilégio do escapulário. A salvação e levar do purgatório ao céu. Essas são as duas grandes promessas. E nós devemos utilizar estas coisas, como o terço ou como escapulário. Nós devemos utilizar. É ser, como fala o Evangelho de hoje, e por isso a relação, ser também nós, assim como a gente do mundo, ou como este administrador do Evangelho, foi de fato astucioso, foi esperto, vamos a dizer, para não ficar pobre, para não ficar na rua, e mesmo se comportou mal com seu patrão, mas Nosso Senhor fala dessa maneira esperta de fazer as coisas. Nós também devemos fazer de maneira esperta nós devemos fazer nosso negócio, se nós podemos dizer, com as coisas de Deus. Deus nos dá segredos para nos salvar. Deus nos dá presentes para nos salvar. Nós devemos utilizar com inteligência. En esse sentido, é a relação com o Evangelho de hoje. E é o final do meu sermão de hoje. Como devemos utilizar o Santo Escapulário? Todos os cristãos deveriam ter o Santo Escapulário, que se recebe uma sola vez, abençoado por um padre, e uma sola vez para sempre. Quando esse escapulário se rompe, se quebra ou se ensuja, se pode trocar e, nesse caso, solamente se faz abençoar, não imponer uma segunda vez, ou só uma sola vez. Para receber as graças de Nossa Senhora, esse escapulário deve ser utilizado o tempo todo. Pode-se tirar para pegar um banho, pode-se tirar para esse caso, vamos a dizer, pero se não, deve ser sempre utilizado. Por quê? Porque é o signo, o símbolo de nossa consagração a Nossa Senhora, que deve ser o tempo todo. Então, essa é a maneira de utilizar o Santo Escapulário, e quem utilize o Santo Escapulário deve recitar o terço todos os dias e, se possível, o ofício parvo da Santíssima Virgem. Essa é um pouco a maneira que nós temos de utilizar. E, por suposto, o escapulário não é, não sei, un bonequinho de esos que utilizan, si me permiten, a macumba, os macumbeiros. No es eso. Esto es una cosa santa y debe ser utilizada santamente. Por eso que no es que nos colocamos el escapulario y ya está. Nos salvamos porque Nuestra Señora falou que nos íbamos a salvar. No, por supuesto, debemos ficar en gracia de Dios y levar una vida cristiana. Eu gosto de contar aquel episodio en la Guerra Civil Española, cuando los llamaban de vermelhos en España, los comunistas, los rojos, falaban en España. Este fue pegado por los soldados del Frente Nacional y iban a llevar a fusilar. Estaban en guerra. E este homem iba blasfemando e falando. Eu vou mostrar que todas estas coisas do que falam os católicos são mentiras. É tudo imaginação deles. E vou pegar, vou a colocar-me um escapulário e quando me estén para fusilar vou dizer uma blasfemia para mostrar que isso é tudo mentira. Y cuando los soldados estaban para fusilarlo, para disparar sus armas sobre él, en ese momento este desgraciado lanzó, dice, una blasfemia, y viene en un momento exacto que hacía eso, viene un vento fuerte y le tiró el escapulario. El escapulario ficó no sol ao lado de él.
e murió en ese momento. E non murió con o escapulario posto, colocado. Una coisa que fez Deus para mostrar que dele ninguén se ríe, e que quando ele promete unha coisa, vase cumplir. Vamos a pedir então, meus caros irmãos, vamos a pedir a Nosa Senhora do Carmo. Que vamos a pedir? Vamos a pedir a perseverancia, vamos a pedir la gran gracia que podemos ter, a salvación eterna de nuestras almas. Vamos a pedir ser librados también do purgatorio. E vamos a tentar todos os días nos lembrar, cuando acordamos na manhã, por exemplo, nos lembrar que somos filhos de María e que temos o Santo Escapulario connosco e que debemos viver de acordo e en coherencia con esa consagración a la Santísima Virgen María. O nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amén.